Você sabe o que é distúrbio mental? Distúrbio mental grave em que o enfermo apresenta comportamentos antissociais e amorais sem demonstração de arrependimento ou remorso, incapacidade para amar e se relacionar com outras pessoas com laços afetivos profundos, egocentrismo extremo e incapacidade de aprender com a experiência. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos maiores serial killers de todos os tempos, que matou mais de 300 meninas na sua vida. Iremos falar de Pedro Alonso Lopes. Já vai deixando o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Nascido em 8 de outubro de 1948 em Santa Isabel, na Colômbia, Pedro Alonso Lopes teve uma infância muito difícil. Filho de Benilda Lopes e Midardo Reis, sua família era muito humilde, e tudo ficou mais difícil quando seu pai foi assassinado na porta de sua casa, com cerca de 6 tiros. Logo depois da morte do seu pai, a mãe começou a trabalhar como prostituta. Por ter uma casa pequena, ela atendia seus clientes com apenas uma cortina separando as crianças do seu trabalho. Com isso, Pedro escutava todo o processo do atendimento da mãe aos seus clientes. Isso lhe desencadeou uma curiosidade sobre sexo, levando ele com apenas 8 anos a acariciar as partes íntimas de sua irmã. Após uma entrevista, Pedro diz que sua mãe, ao descobrir, colocou ele para fora de casa, mas Benilda diz que ele fugiu, após ela pegar ele no flagra. Com isso, Pedro passou a morar na rua com apenas 8 anos de idade. Com o passar dos tempos morando na rua, Pedro conseguiu chegar à cidade de Bogotá. Chegando lá após alguns dias na rua, ele encontrou um senhor, que te deu moradia, mas infelizmente esse senhor era um abusador, que começou a abusar sexualmente dele, que sofria diariamente com o homem. Ele foi mantido em cativeiro até conseguir fugir tempos depois. E continuou na rua tentando sobreviver a qualquer custo, sendo obrigado a cometer pequenos furtos, até o dia que foi preso aos 18 anos, após ter furtado um carro. Na prisão, Pedro acabou se envolvendo com uma briga com integrantes de uma gangue, onde após a briga ficou entre a vida e a morte, onde começa a série de mortes de Pedro. Após se recuperar, ele volta para a prisão, onde mata 4 integrantes da gangue, onde ele cortou a garganta de ambos. Após os acontecimentos macabros, a pena não foi alterada, pois foi alegado legítima defesa, e depois disso nada aconteceu até a sua saída da penitenciária, que aconteceu em 1978. De volta à rua, Pedro se mudou para o Peru, onde não tinha casa, e começou a viver sempre se mudando para lugares remotos. Após se relembrar de tudo o que se passou em sua vida caótica, desencadeou as lembranças de tudo que ele viveu, todos dos abusos e agressões do passado, desencadeando sua vontade louca por matar. Com isso ele passou a procurar suas vítimas, sendo sempre meninas entre 8 a 13 anos, levando ele a matar por semana mais de 3 crianças, onde se tornou rotina as mortes na vida de Pedro. Ele avistava suas vítimas e o seguiam por alguns dias, para conhecer a rotina dela. Oferecia alguma coisa à sua vítima, como ele sempre ficava em lugares pobres dos países, enganava suas vítimas, oferecendo ajuda às suas mães. As vítimas, acreditando que conseguiria ajuda para suas mães, elas iam. Então, Pedro as levava para um lugar onde ele dizia ser seguro, e assim realizava suas fantasias e por fim as matavam. Diz ele em uma entrevista, abusava e espancava suas vítimas e matava apenas pela manhã e sempre enforcada, pois ele gostava de ver a vida esvaindo por seus olhos, e o contraste do nascer do sol fazia com que tudo ficasse mais bonito. Além disso, ele gostava de amontoar os corpos de suas vítimas, fazendo um típico e bizarro chá da tarde, onde ele conversava com os corpos como se estivessem vivos. Depois ele enterrava os corpos e saía atrás de novas crianças para cometer os mesmos rituais.
Ao longo de sua bizarra jornada, Pedro matou mais de 100 meninas. Por cada país que ele passou, ele usava a mesma estratégia para conseguir novas vítimas. Procurava sempre por meninas que ajudavam suas mães, as prometendo ajuda. Ele disse também que as equatorianas eram mais inocentes e fáceis de manipular, por isso eram suas vítimas preferidas. Segundo Pedro, ele matava para salvar as meninas da pobreza, pois o mundo era cruel demais, e se ele matasse elas até os 13 anos, sua inocência estaria preservada. Se estivessem mortas, elas nunca iriam perder sua inocência, e não teriam que enfrentar uma vida de pobreza, e em sua cabeça ele era uma espécie de anjo salvador. Com isso, a polícia do Equador e do Peru começaram a investigar os desaparecimentos de tantas meninas, mas por Pedro ser um andarilho, como ninguém o conhecia, e nenhum corpo foi encontrado, os policiais atrelaram o caso dos desaparecimentos à atividade de exploração infantil. Até que em uma feira livre no Equador no dia 9 de março de 1980, Pedro acabou se aproximando de uma garota que ele pensava ser mais uma pedinte. Quando sua mãe a ver a abordagem, correu imediatamente até a menina, gritando socorro para outros feirantes, pedindo que eles segurassem Pedro. Então ele foi levado à polícia local, mas no primeiro momento não disse nada, mas com o passar dos dias, foi chamado um padre para acalmá-lo e rezar com ele, que acabou confessando suas mortes a esse padre, que na verdade era um policial disfarçado, mas a polícia não acreditou que ele tinha matado tantas meninas, então ele levou os policiais aonde estava enterrada 57 de suas vítimas. Na época a pena máxima no Equador era de 16, Pedro foi condenado, e passou 14 anos numa prisão do Equador, depois foi deportado para seu país, onde cumpriu 3 em um hospital psiquiátrico. Em 1998 ele estava livre e resolveu ir atrás da sua mãe. Se reencontraram e ele pediu dinheiro para viajar, sua o deu, e ele foi embora. Anos depois ele voltou a ser procurado por mais homicídio, chegando a estar na lista da Interpol, mas nunca foi encontrado. Pedro matou 100 meninas na Colômbia, 110 no Equador e 150 lá no Peru, e ficou conhecido como. Obrigado por assistir o vídeo. Não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos, e não deixe de assistir o vídeo anterior. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos aqui pro canal. Obrigado e valeu!